Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta num novo episódio do Lô Canal. Fico feliz em recebê-los aqui e hoje eu tenho duas convidadas muito queridas que vão contar um pouquinho da história e da temática de hoje. Hoje o nosso episódio chama Espelho e Identidade. Não é espelho, espelho meu, é espelho e identidade. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês resumidamente ou rapidamente se apresentassem sobre como que vocês entraram nesse universo da imagem e de auxiliar outras pessoas nesse processo. Tá bom? Vou começar aqui pela Fábio então. Fábio, como foi essa história para ti? Lu, obrigada pelo convite, obrigada por nos receber aqui hoje. Falando brevemente sobre esse tema e como eu entrei nele, foi a partir de um processo de autoconhecimento. Na anterior empresa em que eu trabalhava, no meio corporativo, eu passei por um processo de imersão para alavancar um cargo. E nesse processo era muito profundo em autoconhecimento. E ali eu vi as qualidades em mim que eu já levava como hobby, mas que poderiam ser sim a minha profissão. Eu já fazia inúmeros cursos na área de imagem, na área de moda e beleza, mas eram hobbies para mim até então. A partir desse momento, dessa imersão em autoconhecimento, eu percebi que aquilo era muito mais do que um hobby, que aquilo servia para mim como uma ferramenta, como uma estratégia, e que poderia também servir para outras mulheres, ajudar outras mulheres. E foi assim que eu entrei. E de lá para cá eu não parei mais. E não vou parar, porque é algo que não acaba, não finda em um curso ou dois. Você vai se aprofundando em vários âmbitos. E quanto mais as pessoas vão se modificando nesse processo, mais a gente se apaixona. Exatamente. Sol, e você? Como é que foi que entrou nessa dinâmica de imagem, modificar e como? Obrigada pelo convite. Ficamos felizes de estar aqui hoje. Eu também fiquei muito feliz. Então, Lu, eu digo que eu comecei já muito criança. Porque eu sempre tive meu cabelo curto, a minha mãe já ia no cabeleireiro e falava, corta o cabelo curtinho. E aí, um belo dia, não sei como foi, eu cortei o cabelo da minha irmã. E depois daquilo, ela me chamava para cortar o cabelo da minha nona, ela chamava para cortar o cabelo da minha irmã. E desde então, eu cresci, vim embora para Floripa. E aí, então, tive a necessidade, porque eu não queria voltar mais para a cidade, né? Sou do Paraná. E eu falei, o que eu posso fazer que me dê um retorno rápido e que possa ter além do retorno financeiro que eu goste. Eu era muito jovem, ainda não sabia, mas eu falei, eu vou fazer o curso de manicure. Aí entrei no curso de manicure, eram 2 períodos, um eu fazia manicure, outro depilação, e depois eu já abri o salão, uma sócia, depois eu continuei sozinha, né, nessa caminhada de sociedade. E aí eu fui fazer um curso, né? No decorrer, eu fui fazer um curso da Longueiras. Eu queria muito fazer um curso que fosse numa técnica fora do Brasil. Sim. E quando eu cheguei lá, foi abordada muita questão do visagismo. Eles trabalham muito Já lá. estavam nessa modernidade. Eles mudam muito essa parte visual, a tua imagem, através do corte. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa questão do corte. E aí eu voltei de lá e eu decidi, então, que eu queria continuar nessa questão da parte de visagismo. Aí, fiz um curso recente também, que foi de corte, que aí combinou com a área de visagismo. Também foi fora do país, porque, querendo ou não, eu queria ver outras culturas, eu queria ver como que era lá fora, as técnicas, o que poderia acrescentar. O que tinha de diferente. E aí, no último curso que eu fiz também de visagismo, que encontrei a Fábio, e aí a gente fez essa parceria. Então, aí, agora... E hoje eu digo que o que eu mais gosto, assim, que eu estou me especializando e mais pratico é a parte do corte. Eu sempre digo, eu quero desenhar o corte que fique perfeito para minha cliente. Que legal, meninas. Hoje nós tivemos uma vivência, né, durante o período da manhã, que foi realmente tudo que nós vamos conversar agora, daqui a pouco, ou pelo menos uma pequena parte, né, gente? Porque são pontos. Muita coisa, né? Foi uma experiência e uma vivência sobre realmente a diferença entre as cores e os estilos e as linhas na vida. E no caso, eu mesma, na minha vida mesmo. E depois a gente vai compartilhar um pouco com vocês. Mas já trazendo nessa temática da cor certa, eu vou jogar o primeiro tema da tarde.
A cor certa pode mudar uma vida? Eu falo que sim. Eu acredito que sim. Não a cor, mas as cores, todas elas, assim. Quando a gente pensa em cores, vamos pensar primeiro nos acromáticos. O preto, o branco, eles são aclamados e amados pela maioria das pessoas. E o cinza, que é a mistura dos dois. O que você pensa quando você olha para o céu e ele tá nublado? Ele tá um dia cinza? Dá uma deprê, né? Você não pensa tanto em emoções, Não, em enfim. aventura nenhuma. No máximo a cama com batatinha, né? Uma comida. Você não expressa tantas emoções, não expressa tantas reações. Sim. Agora, quando você pensa em um dia ensolarado, um céu azul, um sol amarelo, quando você pensa nas cores, elas transmitem energias, elas transmitem mensagem, elas comunicam. Então, é importante alinhar a sua mensagem, a mensagem que você quer passar na tua comunicação não verbal, que é um dos pilares da visual, com as cores que você vai usar. Elas podem te ajudar a transmitir essa mensagem de uma forma mais assertiva. Verdade. Isso é bem real. E a cor, a gente não utiliza só nesse contexto, né? Nós sabemos que hoje existem inúmeros estudos sobre o poder das cores. Na terapia, na cromoterapia, a gente utiliza para aliviar dores, sintomas, enfim. Mas a cor também está inserida em outros contextos. Então, eu acho muito interessante que, às vezes, a gente não explore tanto as cores no nosso dia a dia, né? E foi até o que me levou a buscar esse recurso. Falei assim, nossa, eu aplico cores nos demais, né? Eu ensino eles a tratarem-se com cores, mas eu não uso cor. Então, enfim, acho que foi nessa linha. Uma coisa interessante, Lu, é que a cor é uma das primeiras coisas a ser percebida numa imagem. Ela é uma das informações que chega rápido. Antes, talvez, do que os outros elementos que compõem a imagem. Porque a imagem não é só cor, não é só linha, não é só forma, enfim. Ela é uma soma de É uma tudo, soma de fatores, né? Isso. É uma velocidade muito rápida, né? Você olha para um vulto, para uma situação e teu cérebro já vai associar a algo, a uma experiência que tu vivenciou no passado, a algo que remete a uma experiência tão boa quanto ruim, e essa cor ela vai remeter. E como você estava falando, a cor certa, ela faz diferença porque ela vai fazer brilhar mais ou te apagar. E muitas vezes a gente não explora, como você estava falando, Lu, porque a gente não se conhece. Não sabe o significado daquela cor, ou principalmente para minha pele, para mim, o que ela significa. E às vezes, pelo modelo, né, que a gente tem, a gente comentou ali da brincadeira do roxo, né? Hoje fizemos a brincadeira do roxo. O roxo, para algumas pessoas, tem um significado e para outras, outro. E aí a gente cria crenças em cima de um significado e bloqueia a cor, que na verdade nada tinha a ver, né, com o conceito. Mas você teve uma experiência e criou uma associação com aquela Associa-se, exatamente. Assim como provavelmente a gente associa o branco com médicos e profissionais da área da saúde, né, ou outras coisas nesse sentido, a gente vai fazendo associações. Eu acho que é... O preto ao luto. O preto ao luto, ao ou luxo. a juventude. Inclusive, isso é interessante. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, geralmente gosta-se mais do preto quando é adolescente. Adolescente adora preto. Costuma, isso. Porque remete um pouco ao poder e à juventude. Agora, quando as pessoas vão passando a idade, passam pelo adulto, vai chegando à terceira idade, elas querem mais cor. Elas não querem mais o preto. E eu agora achei o meu ponto, gente. Cheguei na terceira idade. Descobriu por quê? É muito interessante. Cada vez que a gente fala, surge um novo... E é verdade, porque assim, ó, a gente comentou antes, né, um pouco sobre isso. Que algumas... Parece ousar, né? Parece que você ousa mais. Parece que você tá mais... Não sei se eu não sei se o adolescente ele vai no preto porque ele remete à juventude ou porque eram umas zonas de segurança. E também porque eu acho que a adolescência é um período de autoconhecimento. Então é uma zona neutra. Eles ficam neutros porque eles estão na busca ainda. O adolescente ele liga muito ao poder, o preto ao poder, porque ele está associado em um certo contexto também. Não sempre. Mas em alguns ele está. Porque tem alguns estilosos já, né? Tem alguns que são cheios de personalidade. Com certeza. Visagismo agora, vamos lá. Dá para moldar a imagem e refletir a verdadeira identidade de fora para dentro? Essa eu adoro. O visagismo, né, justamente me apaixonei porque isso fez com que eu mergulhasse dentro de mim. Eu passei anos lutando com algumas linhas no meu rosto. Eu não achava que me valorizava, tinha, né?
Sim. Era mais inconsciente mesmo. E, de repente, o visagismo me trouxe assim... Ei, essa é você. Por que você não aparece? Essa diz sobre sua história, o que cada linha significa. Então, quando eu fui estudar, entender o que as linhas falam sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, fez toda a diferença. E hoje, quando eu atendo minhas clientes... a gente trabalha, né? Os profissionais visagistas, no geral, eles sempre procuram fazer com que a cliente se descubra. Sim. Que ela traga à tona, que ela consiga... Quem ela é. Quem ela é, porque muitas, principalmente donas de casa, elas se casam jovens, se dedicam à maternidade, às vezes não tiveram não tiveram muita oportunidade e até tempo para elas, e de repente o filho cresce. Elas têm outro ciclo, elas querem novamente se inserir no mercado de trabalho, e então elas buscam essa, digamos, quem sou eu? E aí, quando elas chegam, elas muitas vezes têm muita dificuldade. Qual é o corte que eu quero? Elas não sabem, né? Você pergunta para a cliente, mas se tem uma referência, o que você gostaria de expressar com a sua imagem hoje? E a cliente, ela muitas vezes ela não sabe. Que coisa, né, gente? A gente tem uma sociedade tão supostamente cheia de opinião. Sim. E indivíduos com tão pouca. Olha, essa questão me lembra muito quando a gente percebe uma confusão eu gosto dessa analogia no ser, fazer e ter. Às vezes as pessoas confundem esses 3 pontos da vida, que eles são distintos. Uma coisa são as coisas que eu tenho, as propriedades, os bens, enfim, o que eu tenho. As outras coisas são as que eu faço, as que eu executo, as tarefas, as minhas habilidades. Outra coisa é o que eu sou. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu desejo, o que eu não desejo. Muitas vezes as pessoas sabem responder muito bem o que têm, o que fazem, mas quando a gente chega no que você quer, o que você deseja, ela não sabe ainda. Ainda falta um pouco mergulhar mais no autoconhecimento para ela olhar para ela. Olhar não para o que o outro tem, para que o outro tem um cabelo bonito, o outro tem... E você? O que você deseja? É realmente esse cabelo? E ali, entre o desejar e o... E daí acho que nós conversamos sobre isso, né? Entre o desejar e o que é de fato possível dentro daquele contexto. Porque cada pessoa tem uma característica, tem uma forma, tem uma individualidade, tem um posicionamento. E aí, às vezes, você quer se tornar uma outra persona. Exato. A Sol até tem a questão que a gente não trabalha com a simulação da imagem artificial no nosso visagismo. A Sol pode comentar muito bem o porquê, né? O que acontece? Eu já estou na área, comecei muito menina, então eu fui passando por várias fases. E quando começou aqui a inteligência artificial, a questão do Instagram, que foi muita questão dos filtros... Os filtros. É uma coisa que começou a chamar a atenção, né? Eu acho que qualquer profissional da área da beleza que trabalha com essa parte de imagem, essa parte visual, ela passou a ter um peso, assim, na vida das pessoas, porque muitas estão insatisfeitas com a sua imagem. Mas daí elas já tem agora uma alternativa que seria fictícia. Sim, porque elas passaram a desejar uma outra pessoa, que elas não são, porque elas olham para um cabelo lindo, só que ela tem um cabelo... outra etnia, outras linhas. Então, a gente tenta explicar, o profissional explica para ela que aquele cabelo talvez não a valorize, mas a gente tem que respeitar muito o desejo da cliente. Então, a gente sempre explica, mas se ela quer... Só que muitas vezes, por essa cliente não se conhecer ou não ter muita aceitação, ou até mesmo na sociedade que hoje o padrão de beleza, ele querendo ou não, ele mexe muito, né, com a gente, ela passa, então, a começar a ficar frustrada. Porque ela olha uma personagem ali, uma referência que tem 20 anos e ela pode ter 40. Aí aquela pessoa tem um estilo de vida, ela tem outro. Então, aquela foto que ela viu, uma pessoa que também foi produzida, que tem uma vida real no dia a dia. Mas ela passa a enxergar aquele momento da referência que ela escolheu, da foto, e muitas vezes se frustra. Então, cada vez mais o visagismo está sendo conhecido no Brasil. Ele não era tão conhecido aqui no... Sim, mas ele está em alta agora. O visagismo, ele é novo, realmente. Não, ele é antigo, porém, no Brasil, o Felipe Haluel que trouxe. Tive a felicidade de fazer o curso com ele também. E aí, esse visagismo, ele veio para, querer ou não, trazer esse autoconhecimento das mulheres, homens, né? Quem decide trabalhar a sua imagem de dentro para fora. Sim. E
Então, olha só, como as pessoas têm uma visão equivocada, né? Porque as pessoas acreditam que elas vão criar um estereótipo e dentro daquele estereótipo elas vão conseguir se encaixar. E, na verdade, mesmo de uma certa forma, o que acontece é o inverso. Buscando a parte de fora, elas acabam encontrando, muitas vezes, a parte de dentro, né? O que ela deseja de verdade. E é aí que se alinham as coisas. Eu quero só colocar uma colocação aqui. Eu e a Fábia, a gente conversa muito sobre isso. E a gente pode verificar isso nos atendimentos, né? Na prática. Um corte de cabelo, que é o que mais pode influenciar na mudança visual, uma imagem... uma nova linha, uma nova forma, ela vai influenciar até no teu comportamento. E se as pessoas entendessem que essa parte delas de se conhecerem e fazerem a escolha certa para aquilo que pode valorizar o seu traço natural, elas iriam ter muito mais segurança em fazer do que elas ficar procurando, de repente, uma referência que não tem a ver com elas mesmas. Com a identidade dela. Esses processos que a gente faz, serviços de imagem, eles são muito voltados ao autoconhecimento. Que a partir do momento que você olha para você, você identifica os seus pontos fortes, os seus pontos que você precisa desenvolver, que você não gosta, a partir deles você consegue projetar uma imagem real e dizer um caminho que vai te levar a atingir essa imagem real. Porque se eu pego sua imagem, Lu, e eu vou lá num aplicativo e modifico a sua imagem e falo assim, olha, imagina você com esse cabelo. O aplicativo, a imagem artificial, ela não reproduz a verdade, a densidade do teu cabelo, a espessura do teu fio, o comportamento do teu fio. Então, é lindo ali a imagem. Talvez eu consiga fazer uma vez ali no salão, mas você vai manter essa imagem dia a dia? Sim, porque o sonho da gente é sempre ter essa oportunidade, né? Todo dia é como se a gente saísse do salão. Exato. Toda mulher tem esse desejo oculto. Exato. Que era ter seu grupo em casa pronto para te arrumar todas as vezes antes de você ter que sair. A intenção desses projetos, desses serviços, é trazer você para a realidade. Praticidade e dinamismo. E você ver o que é real, o que é atingível e aprender a gostar de si mesmo. Aprender a olhar para as coisas que você gosta, mas você não está olhando agora, nesse momento. Talvez você não está nem se olhando. Nem se vendo. Tem uma questão muito interessante que o Felipe aborda, que é a questão de quando eu olho para o espelho, Lu, eu não estou vendo um rosto, um nariz, uma boca. Eu estou vendo a mim, o indivíduo. Eu não olho e falo, olha, é um rosto, é um corpo. Eu olho e falo, sou eu. Sim. Sou eu. Então, o que eu digo pro espelho, eu digo sobre mim, não sobre a minha imagem. Então, se eu digo com frequência palavras negativas ali na frente do espelho, eu tô machucando a minha autoimagem. Eu tô ferindo a minha autoestima. Eu tô me tornando menos confiante. E o cérebro, insegura. gente, o cérebro é habilidoso em gravar o que não precisava. Então, a gente tem que ter cuidado, porque uma coisa é você olhar pro espelho e falar assim, não gosto disso. O que eu vou fazer para resolver? Pronto, resolvi, tratei, mudei o que dava. Agora, você só se martirizar porque você não tem uma imagem perfeccionista inventada, que não é nem real, isso não é um caminho que te leva a uma evolução saudável. No fim, você adoece a alma. Eu vou falar uma frase do Philip Hallowell que é mais ou menos assim. Ele fala que a beleza, ela é criada dentro dos padrões. Mas o belo, ele é você. Sim. É a manifestação de tudo que há em ti. Da sua autenticidade. O seu lábio, a sua cor dos olhos, a sua sobrancelha. É porque a gente não sabe o poder que a gente tem. Dentro de nós mesmos. A gente se baseia no poder que a gente vê em outros. Exato. A gente vê no outro, mas não se vê. E você vê mulheres... Eu faço essas transformações diariamente no estúdio. E é a parte que eu mais amo, que me realiza muito, é ver o antes e depois. Porque eu vejo a mudança. Eu vejo a expressão da minha cliente que estava assim e a boca se abrir. A felicidade. Sem ela sorrir. Os olhos sorrir. Porque por uma nova linha de um corte ou uma nova cor. E é isso que é gratificante. Quando nós fazemos nossos atendimentos, a cliente... A gente teve recentemente uma história de uma cliente que, conforme ela foi se conhecendo, a gente ficou impressionada porque ela foi mostrando qualidades dentro e até potencialidades. Isso. Que ela suprimia no começo. Exato. No começo ela... É porque, às vezes, as pessoas se fecham em quadrados, né? Elas se moldam em poder...
para poderem encaixar em algum local que as colocaram, né? E aí a gente pode navegar para trás até em criação, formação, etc. Mas a verdade é essa, é que sempre há um momento que você pode se libertar. Acho que isso, de tudo hoje, acho que isso talvez seja a coisa mais impactante. Que não importa como você foi criado, em que condições você está financeiramente, de que forma a sua vida está bloqueada ou não, sempre há a oportunidade de fazer diferente, né? De começar a modificar, seja interna e externa, muitas vezes. Sim. Porque a gente pode chegar nos dois finais, né? Da mesma forma. Então, fica a dica já para o pessoal que tá aí frustrado, faz alguma coisa, meu amigo. Há uma coisinha também bem legal. As mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, que às vezes estão um pouco perdidas, né? Elas não sabem querem o que fazer. começar, aí elas olham para as redes sociais, para mulheres muito bem-sucedidas, até são inspiração para elas, e que elas procurem um profissional visagista que, de preferência, se chegar até nós, melhor ainda, que a gente vai dar, assim, fazer o possível para que elas tenham esse autoencontro com elas mesmas. Profissional. E quem já se conhece sempre pode estar trazendo um pouco de modernidade. Aprimoramento, né? Acho que a gente pode se melhorar em todos os sentidos, em qualquer momento. Sempre, né? Eu fiz a minha análise de coloração e visagismo há uns 5 anos atrás, né? Mais profunda, e agora a Fábio está atualizando, porque de a lá gente para cá, muda. de lá para cá eu entrei em outro ciclo, eu mudei muitas coisas, eu tinha que ir experiências, os anos passam e a gente tem a necessidade de readequar. Aqui, gurias, a gente já estava falando nessa linha, o autoconhecimento e imagem, né? Como que a percepção de si mesma afeta as escolhas de estilo? O quanto essas percepções, elas são nossas e às vezes elas são nos impostas. Exato. E como se libertar disso, então? E como, de fato, se libertar disso? Como encarar esse paradigma? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente vai para qualquer caminho. Pode ir para qualquer caminho. Não importa, afinal de contas, eu não sei, eu só sei que eu tô indo, né? Então, é a mesma coisa quando você vai definir uma estratégia para a tua vida. Se você tem bem colocado para onde você vai conseguir traçar melhores caminhos. Nem sempre a gente faz os melhores caminhos mesmo sabendo para onde quer ir. Mas aí tá a questão de você saber o ponto inicial. Onde é o ponto de partida? Onde é o ponto que eu desejo chegar? Para daí, então, você ver os caminhos e se você está disposto a seguir esses caminhos, porque às vezes você não está disposto. Então, a primeira coisa é você olhar para o ponto de partida, onde eu estou agora. Eu gosto de falar da referência que a gente conta histórias com a nossa vida. Cada momento, cada fase é um capítulo. E quando eu olho para trás, é fácil contar uma história sobre um capítulo do qual eu já vivi. Mas você já leu. Que você já leu, mas é difícil, às vezes, dizer em que capítulo eu tô hoje. Então, talvez seja mais fácil eu pensar no próximo capítulo. Eu pensar como se eu já estivesse lá na frente, olhando para um capítulo do qual eu passei, e aí, então, definir o ponto que eu tô agora. Ou, então, olhar para o próximo. Isso é tanto profissional, gente, quanto pessoal, Com né? certeza. Isso é uma coisa geral. E no visagismo, Sol, como que esse autoconhecimento, qual é a grande dificuldade que vocês têm com os clientes, com as pessoas em geral? É esse fator de espelhamento da pessoa vir com uma visão pré-definida do que ela acha que é um modelo ideal de sucesso ou de reconhecimento e que talvez não seja o que ela venda? Eu vou citar eu aqui, tá? Vou me usar de exemplo aqui. Que daí eu posso usar eu de exemplo sempre. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa com uma personalidade extremamente forte. É muito difícil eu ser sutil, doce, meiga. Mas nos últimos anos eu tenho percebido que é necessário esse caminho. Porque senão a gente está sempre em grandes embates, em grandes lutas. Mas só a maturidade me trouxe isso. E aí vem a questão do autoconhecimento, que é essa necessidade de talvez de doçura em alguns momentos, que não há necessidade sempre de um impasse. Mas se você for dentro da minha essência, você sempre vai achar uma mulher
de embate, de postura de luta. Eu sempre vou estar na postura de confronto, seja positivo ou negativo, mas essa é a postura. Aí imagina, eu chego lá na Sol e digo assim, eu quero ficar angelical agora. Então, tipo assim, quero ficar doce, meiga, quero que o meu cabelo reflita esse olhar igual da Sandy, assim, sabe? Que é aquele olhar suave. A Sandy, entende? Ela é única. Então, é muito legal Luciana, você falar sobre essa questão. É justamente o que faz você ser única. Uhum. Mas é como você mesmo falou, no decorrer, né, em algum período da tua vida, às vezes até a profissão, faz com que tu olhe e diz, só um pouquinho, eu sou assim, mas eu tô querendo um pouquinho de... quero um pouco menos agora. Trazer um pouquinho mais deste temperamento para este comportamento para minha vida. Até como reflexo, às vezes, no relacionamento íntimo. Sim. Esposo, filhos, acho que em tudo daí, ou até né? mesmo no trabalho. Muitas vezes, uma das primeiras coisas quando a minha cliente chega, que ela me procura, eu recebo muita procura para cortes. Uhum. Justamente porque a pessoa ela idealiza um corte. A primeira coisa quando você está num processo de mudança na sua vida, ou você deseja muito uma mudança, você tem necessidade de mexer no corte do cabelo. Sim. Nas formas. É verdade. Porque... Ou em momentos de grandes... eu diria de grandes dores ou de grandes mudanças em volta de você. Pelo que eu observo, e até alguns estudos aí já estão vindo, assim, ainda a gente não tem muito estudo nessa questão da ciência, ela não traz muita essa questão da parte do quanto o corte impacta, mas sim, a gente observa muito no dia a dia que uma das primeiras coisas quando a cliente me procura, eu já pergunto se o foco dela é para o pessoal profissional ou ambos, e também se ela está procurando ou passa por um processo de mudança na vida dela. Tipo assim, um divórcio, tipo nascimento de um filho, né? A morte de alguém. E quase sempre. É raro. E aí eu digo, olha, então vamos trabalhar em cima disso. Aí eu procuro saber um pouquinho mais dessa cliente para entender se essas características que hoje ela carrega, né? Primeiro ela precisa se olhar e enxergá-la realmente quem é ela. O que cada linha expressa no seu rosto. Quando ela encontrar isso, que legal, eu não sabia. Então é por isso que as pessoas olham para mim e me acham brava. Ou, é por isso, então, que lá no meu trabalho eu sou chefe, de repente, quem trabalha comigo me olha, assim, fica pensando, sabe? Então, ela começa a entender... Associar. Que o que ela está desenvolvendo, a atividade dela que ela está desenvolvendo, às vezes está tendo um ruído com a imagem que ela está expressando. Entendi. Não está de acordo. Aí, o que acontece? A gente faz um questionário, desenvolve ali todo o trabalho, e ela passa, então, a ter outro olhar com ela mesma. E quando você perguntou, você falou, eu estou numa fase que eu estou querendo trazer um pouco de traços que eu não tenho pra mim. Sim. E o cabelo é uma das coisas que a gente consegue dar mais efeito, mexer na forma. Porque mesmo com a cor, a textura, a gente consegue ou criar o volume, um cabelo escuro, a gente consegue... Ou atenuar a imagem. Eu acentuo... a pessoa, ela chega, eu pergunto para ela, você quer destacar qual traço seu? Qual é o terço que tu quer destacar? A boca, o nariz, os olhos. Então, com base nisso, a gente vai estilizando o corte e a cor também. E aí, a Fábia entra com a parte de orientá-la na parte de vestimentos, também me ajuda no visagismo, a gente trabalha em parceria. E aí, vamos olhar a roupa dela, se está de acordo, se é o que ela está usando, realmente é o que ela gostaria de expressar pelas cores, pelas formas. Exato. Porque é verdade, a pessoa faz muita diferença no visual total, no contexto. Faz muito parte do conhecer as formas do rosto e o que ela transmite cada uma da forma, né? As linhas do design, a gente fez ali na Lu de manhã. Sim. E ela falou, a gente vai falar um pouquinho. Faz total sentido, né? Então, eu levei 20 anos para me conhecer e elas com uma régua. Não, o que é mais legal, a gente falou tudo, porque a gente aplica técnicas. Então, Sim. A gente pode até olhar e falar, é isso. Mas como estudo, com técnicas, a gente não tem menos chance de ter algum erro, né? A gente tem que... Aí, depois que a gente fez todo o estudo, ela fez alguns movimentos que a gente disse, é isso. Confirmou. Então, foi bem legal. Depois a gente vai mostrar um pouco sobre a experiência de hoje já anterior. Agora eu vou... Depois a gente ia falar sobre Discord e concordo sobre isso, mas eu vou trazer já na linha da conversa. Vocês acreditam que Eu acredito que sim, né? Porque vocês estão atuando nisso. Mas, enfim, vamos partir do pressuposto que não estivessem. O papel dessa imagem pessoal tem diferença no sucesso profissional? Com certeza.
Eu concordo. Nós nem chegamos no concordo ainda, mas nós já concordamos. Concordo muito. Não tem como, gente. Olha, eu vejo Eu também tive que melhorar, né, no desenvolver, conforme eu fui estudando e entendendo o que eu queria transmitir. Eu tive que começar por mim. Sim. E não tem como. Então, a gente, na verdade, vende... A nossa imagem, ela fala através da comunicação não verbal. Então, por exemplo, se você transmite uma comunicação dos requisitos que a empresa está pedindo, óbvio que você vai ter mais chance do que alguém que não comunica o que a empresa está pedindo. A empresa, ela tem uma marca empresarial e você, como pessoa, tem uma marca pessoal. A importância de haver um match entre essas marcas é grande. Tanto você que vai estar inserido e vai viver isso, essa realidade da empresa, quanto a empresa que vai estar representada através da tua imagem, diretamente com o público na maioria das vezes, né? Então, a imagem vende, sim, vende muito. E eu acho... Mais do que a gente imagina. Muito. E eu acho uma certa hipocrisia, e a gente conversou sobre isso antes também, que... A gente consegue, comenta, né? A gente tem liberdade para se vestir como quiser, ou a gente pode andar como quiser, ou enfim, fazer o que quiser de fato. Com certeza. Só que isso traz consequências. Esse é o fato, né? E no dia a dia, não é nós que determinamos isso, mas isso é social-cultural. Isso já vem de outras histórias e de outros momentos. Você quer vender uma ideia X, você se posiciona de uma forma X. Exato. Você quer vender uma ideia Y, você se posiciona de uma forma Y. Isso tem N estudos de marketing sobre isso. Inclusive. E na neurociência para vender essa ideia. Então, não é nós que inventamos a roda. Mas a verdade é que algumas pessoas acham que, não, é porque eu gosto de usar a calça solta lá no meio aqui do quadril. Ok, só que não adianta você tentar entrar num espaço onde você tem que estar de terno e gravata, ou onde as pessoas ali são melhor adequadas ou melhor aceitas, né? Isso não muda a tua essência, mas ali não adequa no momento. Então, acho que tudo tem local, né? Local e espaço para isso. Uma questão importante é que essas formações esse julgamento prévio que a gente faz da imagem não é uma coisa que as pessoas falam, não, eu vou julgar assim, tô olhando ali, vou julgar. Não é racional, né? Não é racional. 95% das nossas decisões, pensamentos de tomada de decisão, eles são emocionais. Só 5% deles costumam ser racionais. Eu posso até tomar uma decisão emocional e depois chamar a razão para justificar. Sim. Às vezes eu compro pela emoção e eu quero trazer a razão para dizer que eu pensei. Sim, deu uma desculpinha. Entende? Mas a questão é que esse julgamento de imagem é uma coisa instintiva do ser humano, desde o tempo pré-histórico, em que ele tinha que decidir, quando ele olhava por um outro animal, se aquele animal seria o alimento dele ou se ele tinha que fugir, que talvez ele seria o alimento do animal, entendeu? Se ele seria a caça ou o caçador. Então faz parte do instinto. Do instinto da raça já. Pra você ter ideia, Lu, quando a gente olha para uma imagem, a gente chega a deduzir o quanto a pessoa ganha. A gente chega a deduzir quais são as capacidades deduzir de forma emocional e racional, né? Sim. Deduzir o que a pessoa é capaz, o nível de escolaridade da pessoa. São coisas que acontecem em milésimos de segundo. Não fui eu que fiquei pensando. Sim, são 3 segundos para você criar uma impressão de uma pessoa. Exato. Se aquela pessoa é séria... São 3 segundos. Ou se aquela pessoa é irresponsável, tudo isso a gente pensa muito rápido. Essa questão que você estava falando, não é a gente que inventou isso. Não. A minha imagem, essas linhas comunicam. É como a Fábio estava dizendo, a nossa primeira comunicação, ela foi visual, era por símbolos. E da onde que o Philippe Halel foi o primeiro visagista que trouxe a comunicação visual através dos temperamentos. Ele usa os símbolos arquétipos para interpretar os temperamentos. Uhum. E aí, da onde que ele tirou? Ele é um artista plástico, ele fazia pinturas, né? Trabalhava com artes plásticas. E conforme ele foi vendo as pinturas, as artes, ele foi entendendo que em todas essas artes estava cores, tinha geometria, tinha muitas linhas. E então, ele começou a trazer essa realidade para a área da beleza. Para essa parte da identidade visual. E aí, por isso que ele criou esses símbolos, essas imagens que ele tem, o estudo das linhas e formas, veio através dos arquétipos.
Que os principais eram triângulo, quadrado e... Na verdade, as linhas, direções de linhas, né? Que a gente tem as verticais, horizontais, diagonais, curvas. E aí a gente tem o círculo, a liminal. Ele se baseou no Jung, que teve esse estudo, teve outros estudiosos Freud, também. Inicialmente, passa pelo aprimoramento de Jung. E aí depois, Philip vem a usar esses estudos para Então, na verdade, não foi a gente que inventou. Não, Isso aí já tá aí. Tem ciência. O visagismo é um estudo. Então... É um conceito. Junta vários cientistas, pessoas que dedicaram um tempo a avaliar e já o comportamento se falava sobre isso. Dessa característica de discernir o que é belo, o que não é, pela sua aparência. Sim. Meninas, vamos trazer a minha experiência à tona. Oba! Vamos. Foi interessante. Então, ô Luiz, joga aí pra nós. Então, gurias, aqui iniciou o meu processo, né? Isso aqui é algumas telas. O que tá acontecendo aí pro pessoal entender como é que é esse processo todo? Aqui, hoje a gente fez 2 processos, 2 serviços. No caso, a análise de coloração pessoal e a análise visagista do cabelo. Então, aí nessa imagem, é um pouco do material que a gente utiliza na hora do teste da coloração pessoal. O que é a coloração pessoal? A gente quer identificar quais características das cores mais te favorecem, considerando essas características da tua imagem. Então, a gente pode até ir para as próximas imagens ali para abordar. Por exemplo, aqui, nesse vídeo, a gente está abordando a questão do contraste. O que é o contraste, meu Deus do céu? A diferença entre os tons mais claros e mais escuros na pele, de forma bem resumida. Cabelo da Lu, um pouco mais escuro que as sobrancelhas, e os olhos claros e pele clara. A gente vê aí um contraste, uma diferença entre tons mediana. Aquele primeiro tecido estava gritante. Ou seja, o tecido ia chegar antes de mim. Exato. Então, o que acontece? Eu repito essa estampa, entre aspas, que eu tenho no rosto, na estampa que eu vou usar, e aí eu crio uma harmonia. Se eu não repetir, eu vou criar um destaque. Como a outra era maior, a que estava em primeiro a imagem, ela era uma estampa, um contraste muito alto, chegava primeiro. Agora, se eu coloco um contraste muito baixo, parece que fica faltando alguma coisa na imagem. Aí depende, você quer gerar contraste? Quer gerar destaque? Você quer se destacar? O que você quer? Você tem que pensar o que você vai querer. E então, assim, tudo é um pensamento, ó. Tudo é um pensamento. E a gente muda, tá? Se você colocar o seu cabelo mais escuro, vai alterar o seu contraste. Desceu o tom do seu cabelo, deixou mais claro, altera também. A sol ali. Aqui a gente a gente aplica o card também, ele tem o contato ali mais próximo com a pele. É utilizado muito na questão, a parte quando vai mudar a cor do cabelo. Às vezes para ver quando como é que vai ficar. E acontece muito da cliente, ela tem um cabelo extremamente escuro, um fundo 3, ali um castanho escuro, e às vezes ela quer um cabelo bem claro. Então tem que ver se ela sustenta para a questão de alto, médio ou baixo contraste. Você não vai gerar um destaque que ela talvez não vai como é usada a roupa também, mas o cabelo, como ele é próximo ao rosto, não tem como tirar, então ele impacta bastante. Olha ali como o contraste médio encaixa mais se a gente fosse transformar o seu rosto. Ali não tá O outro apaga, né? O outro parece que o meu lado de lá meio que some. Lá fica faltando uma estampa para complementar a tua imagem, se ela tivesse na sua roupa, por exemplo, né? Ó, quer ver? Vai ver que não é o lado, tá, gente? Vocês vão ver que é o negócio mesmo. A gente repete. Se a gente colocar assim... Agora o de lá eu tenho cor e o de cá eu tô apagadinho. Ele inverte. Aí a gente pode ver que se você fosse colocar uma roupa com estampa, essa estampa de médio ficaria melhor, porque ela ia repetir a tua estampa facial ali, né? A estampa da tua imagem. Já a outra ia ficar faltando. Vamos pro próximo, Luiz? Aqui a gente tá testando na característica quente, né? São as dimensões da cor. A gente tem a característica a dimensão da temperatura, da profundidade, da intensidade. Aí a gente tá no contraste médio para baixo, com a temperatura mais quente. Ele entra melhor do que o contraste alto. E é notório, tá? Porque a gente fica iluminada ou fica apagada. A gente fica com todos os defeitos, assim... Ou os defeitos desaparecem. É muito show. Aqui a gente ainda tá só no comecinho, só no contraste. Tem muito. Não, e eu já tava e já achei um problema lá em casa, que era a possessão, que eu já explico. E quando tu recebe o teu dossiê, dizendo a cor da maquiagem, a sugestão do cabelo, tudo que mais vai te valorizar, isso é fascinante.
Você tem um guia para seguir na tua imagem, para fazer os investimentos. E quando eu falo investimento, eu não tô falando só de dinheiro, que é claro que dinheiro você vai economizar. Você vai deixar de comprar roupa que Não, mas você vai comprar digamos, uma sombra. Você tem 10 tipos de sombra. 10 tô chutando baixo. Mas pelo menos você acerta o tom que vai ficar legal para ti. Que vai te favorecer. Que vai favorecer. A questão aqui não é você ficar presa a uma cartela. Jamais. Cartela não é prisão. Aquela frase clichê, tem gente que diz... Enfim. Ó, eu não sei, eu vou discordar de ti. Eu acho que é. Porque uma vez que você descobre que você fica possuída quando você fica com uma outra cor, tu não vai mais usar aquela, gente. Esquece. Não, falar em possuída, o preto não está na minha cartela. Quando eu uso preto, eu envelheço não sei quantos anos. E eu, graças a Deus, o preto está na minha. Senhor, obrigada. O que é a questão, assim? A Sol, por exemplo, se ela quiser usar preto, ela tá livre pra Só que tem que investir numa outra coisa, num look, num cabelo. A questão é que ela sabe que se ela quiser equilibrar a imagem e valorizar, ela vai investir numa maquiagem melhor pra evitar acessórios. Acessórios. O dia, por exemplo, que eu quero, assim, conversar sério com o marido, sabe? Sei. Aí eu chego toda de preto. E aí, oi. Daí já começa. Sim, então, o meu caso da possessão, eu vesti uma dita roupa, uma cor que é dessas, assim, que depois eu descobri que não me privilegia aí. E o Renato ligou eu não sei, estava estacionando o carro, então pegou a iluminação do carro em mim contra uma parede branca e eu com aquela roupa... Jesus, não gente. Era roxa. Não, ela era, se eu não me engano, e ele vai trazer a foto, mas eu acho que era azul escuro. Azul marinho. Azul marinho, assim, sabe? A minha olheira, ela criou 8 graus de profundidade na hora, assim, tipo, ela projetou, né? Pra dentro. E aí, obviamente, eu fiquei com uma cara de que eu tinha sido dominada pelo... ser estranho, sabe? Tava possuída. Então, em função disso, tá explicado. Olha, ali aí a gente fez o contraste. O contraste. Então, qual que é a estampa que harmoniza com a tua estampa facial? Um médio contraste entra melhor do que um baixo contraste ou um alto contraste. Isso. Então, você sabe que se você quiser trazer mais destaque para o elemento do que a tua imagem, destacar ele na tua imagem, você vai colocar ele num contraste maior. Quando você quiser dar uma suavizada além do teu contraste, você vai baixar. E quando você quiser fazer uma harmonia, você vai pro teu contraste. A questão não é você sempre usar só o que tá ali no cartela. A questão é você saber o que vai usar aonde e como. Exato, como que você vai usar. É ter informação, ter dado para tomar uma decisão. Não ir na questão da sorte. Vou tentar aqui e vou ver no que dá. Entendeu? Ou funcionou pra Joaquina e eu vou experimentar. A amiga compra foi lá, a promoção. A gente adora, né? Quem não gosta. Vai lá e compra 5 peças. Branca, rosa, verde, limão, coral. Chega em casa, não tem nada a ver. Não são minhas cores que vão valorizar. E a questão até de, tipo... Às vezes a vendedora, ela tá na intenção de te ajudar, mas ela não sabe, ela precisa vender e você acaba caindo do papo ali, às vezes, sabe? Nem todo vendedor, ele vai conseguir te ajudar. Porque tem vendedor que é honestão, né? Tem tipo, o cara, ele fala assim, ó, eu vou ver, ele até não diz assim, ele diz assim, eu vou ver uma outra peça que eu acho que fica melhor pra você. Quando eles falam isso, eu já sei. Que ele é bem sutil, né? E tem aquele que eu acho melhor não entrar no conflito. Tá precisando bater a meta. Pois a minha meta é tal, dane-se, deixa essa louca aí com essa roupa. Muito da minha comissão esse mês. Então, não, deixa eu falar. O que mudou na minha vida, gente, isso você vai ver, Lu. Eu chego na loja, a atendente vem toda feliz, né? Vou bater minha meta. Tô animada. Vou bater minha meta. Aí eu chego e digo, eu procuro roupa X. Aí ela começa. Eu digo, não. Tal. Aí eu falo, mas a minha cartela que eu amo, é verão suave. Ela me olha assim, tipo, e agora? Aí eu pego a minha cartela, eu mostro pra ela. Daí tem 2 problemas. O primeiro, quem é verão suave? Aí ela não sabe quem é. A primeira dúvida da vendedora, quem é verão suave? Eu digo verão suave sou eu. Essas cores que me valorizam, que eu me sinto mais bonita, que eu brilho, que suaviza minhas linhas, que não destaca minhas olheiras, né? Que eu tenho olheira. Aí ela começa a me trazer já as cores que são minhas. Daí já fechou. E aí, se eu conheço o meu estilo... o meu biotipo, as proporções de medidas, eu já sei o que vai me valorizar. A minha compra é 2 peças ali que eu compro. E assim, são 2 peças que você vai usar. Eu vou usar. Porque a questão gastar que, assim, e não... você gasta teu tempo.
pra você ir lá E a frustração na quando no loja, final não dá certo. Compra Daí. e não usa. Aí você gasta teu dinheiro, gastou teu tempo, gastou tua paciência, às vezes provando, você não tava nem afim, você vai ter que provar lá e tal. Aí na loja, às vezes tem um espelho que te valoriza ali, você leva essa compra pra casa. Isso e chega também em é outra casa e fala, estratégia. As lojas têm essa sacada, tá? Elas botam um espelho bem massa com uma luz super né? adequada. Tu fica mais magra, tu fica mais alinhada, alongada e iluminada. Aí tu chega em casa, não encaixa nada do que tu viu. E aí Muito lá se engraçado. foi o teu dinheiro, o teu tempo, a tua paciência, isso. e você ficou frustrada, e você vai voltar só a usar preto e branco porque você não quer mais errar. É por isso que as mesmo. pessoas usam tanto o preto e o branco, porque não tem erro. Elas acham que não tem erro. Pra que nunca elas? vai ter Se, erro pra só que se elas ela não não for da sua paleta, você já era. O Elas preto vai pensam te que não possuir tem. também. Exatamente. Então, assim, eu sei a minha cartela, não quero usar, tudo bem, não precisa usar. Você pode usar, se você quiser, você pode usar na maquiagem, no acessório, no Sim, nos cabelo, na recursos. roupa. E se você não quiser usar em nada, não usa, mas você tem informação. Você Pelo menos você sabe que você não tá bem. Só isso. Você sabe em que vai resumo. marcar mais uma parte ou outra, você sabe como vai refletir, enfim, gente. Às vezes eu uso preto. Eu Sim, gosto daquela claro peça. que não vai. Imagina quem vai deixar de usar preto, gente. É, tem ocasiões que o preto... Não tem. Não, aí capricha na maquiagem, foca em, Eu uso chama um atenção acessório. pra outro a lugar. gente pode falar um pouquinho do acessório, o quanto o acessório... O acessório faz a impacta. diferença. E assim, a questão, gente, não é só uma coisa, não é só a cor, não é só o acessório. O acessório tem muitos elementos nele. Ele é a textura, ele é a cor, ela Sim. é a linha de design, o design que tá nele, tudo isso comunica. Então, assim, começamos ali, estamos falando da coloração pessoal e do visagismo, mas existem muitos outros serviços que estão por trás Atrelados disso. àquilo ali. A pessoa tem que conhecer o seu próprio corpo, ela tem que conhecer o formato, os volumes do corpo dela. Não é só falar, eu sou ampulheta, e agora? O que eu... Não é só isso, é saber onde está distribuído o seu peso Sim. e por que a roupa X cai de tal forma e a roupa Y cai de outra forma. E por que no corpo da outra funcionou e o do teu não vai funcionar e tá tudo bem, porque o teu corpo vai reagir melhor com outra. Sim, vai ter um modelo pra ti. Sair da loja de mão abanando não deveria ser motivo de tristeza como a gente faz. A gente sai arrasada porque eu não comprei o que eu queria comprar. Tá, a loja deixou de faturar porque ela não tinha pra te oferecer, mas você pelo menos não comprou algo que não vai ficar E vai encalhado achar lá. alguma coisa em algum lugar que É compra encaixe. consciente. Sabe, se a gente for analisar, isso acontece muito, se a gente for analisar a maioria dos guarda-roupas, essa análise já foi feita N vezes por outras pessoas, as pessoas costumam usar 20% das roupas. Eu sei disso. 20%. O meu não dá nem 15. É muito pouco. Agora pensa, quanto tempo você gastou para ali, quanto dinheiro você gastou para ali e o quanto aquelas roupas te cobram para ela estar ali, porque elas estão te cobrando, sabe? Sim. Sabe por que ela tá te cobrando? Porque se você não tá... Se você estiver tentando se encaixar nela, em vez de encaixar ela em você, você vai se cobrar porque o seu peso não tá adequado, porque o seu corpo não tá adequado. Você vai deixar de comprar outra roupa porque, por exemplo, você tem um macacão preto lá. Ele não te veste bem. E aí você encontra um outro na rua que te veste bem. Mas você não vai comprar o outro na rua porque você vai ficar pensando no dito cujo Mas que não eu tenho um que eu nem usei ainda. E aí você não desempaca ele, você não usa ele, você cria um problema na sua cabeça em relação ao seu corpo por causa daquela peça. Você tá vendo o ciclo que é? Ele vai muito além. longe. Vamos pra frente, Luiz. Aqui a gente estava testando quais as características de cada cor. Aqui a gente estava no claro. E aí essa foi a parte que a gente teve a revelação Da possessão. da possessão. Foi essa. Nas cores claras... Eu já não possuída mais, mas a anterior... A anterior a gente estava nas cores claras, mas não pegou ali as cores escuras. Acho que tem num próximo ali pra frente. Aqui as cores vibrantes. As claras ficaram boas, mas as cores vibrantes realçaram Ficaram o olhar melhor. da Lu. Trouxeram mais. O olho da Lu é um azul incrível que aparece quando ela usa. É verdade. Não estão todas mais as fotos aí vibrantes. também. E eu não curtia, quer dizer, não é que eu não curtia, não era minha. Eu cheguei dizendo que eu não gostava de vibrante, lembra? Eu falei assim, não, mas eu não gosto nada que brilha. Ao contrário, a cor que te valoriza. Pois é. Ela não gosta nada que brilha. Aí ela também não gostava do claro. Aí, E daí quando no ela viu final, o resultado... quando você olha e vê que realmente faz muita diferença, você não liga mais porque tá embaixo, não. Você liga porque fez. É porque é exatamente isso. Não é a questão a cor que eu tô colocando, é como ela vai refletir em mim. Entende? Como ela vai... O que ela vai causar em mim? Qual vai ser? Vamos para Próximo, Luiz.
Olha Ó, aqui. ó a apagada, coitada. Aqui a gente tava nas cores Vocês estão vendo meus suaves. defeitos em casa ali, ó? Eu tenho um melasma, uma outra lá em cima. Dá pra ver, parece que todos eles saltam na tela. Onde que a gente foca para fazer essa análise? Ela é feita com a pele limpa, né? Sim, Com não a tô com nada, claridade não. com a claridade natural, não com a luz artificial, porque a luz artificial ela manipula algumas das coisas que a gente vê. Então aqui a gente fica observando quando ocorre a troca do tecido, qual é a reação dessa iluminação do tecido refletida no seu rosto. Então a gente vai percebendo as linhas de expressões, onde marca mais. 11 a cada 10 mulheres, a olheira é o ponto que reclama. As olheiras e as manchinhas. As manchinhas. Elas aparecem bem forte. É muito Então- difícil uma mulher que não tenha algo Nossa, insatisfeito na pele. Mas ela destaca, né, em algumas cores, e outras ela simplesmente desaparece. Em outras, ela fica suavizada. em Bem, outras, ela quase vai que tu não aparecer vê. mais. Por quê? A tua pele tem características. A tua pele vai ter a melanina, que dá se ela é mais clara, mais escura, uma quantidade. Aí tem o caroteno, a hemoglobina. Isso tudo vai ditando. Essa touca aí, condições. linda, gente, é pra o meu Neutralizar. cabelo não interferir no processo. Podemos para a próxima. Ó, Olha aqui ó as lá, ó, cores ó lá, ó. vibrantes. A Apesar pessoa de que brilhou. na foto não aparece como é realmente, Os olhos. mas sim, deu para ver Olá, visivelmente o impacto positivo das cores. Até no meu sorriso, vocês Gente, percebem que eu animo. Tu fica com a Aparece expressão com mais clarão. alegre. Sim, Aqui aparece com clarão na imagem, mas no pessoal, ali ao vivo, não dá um clarão. Ele simplesmente suaviza, encaixa Sim. muito bem. Dá pra ver melhor os olhos da Lu com o refletido com das cores esses, os intensas. vibrantes ali. Sim. As cores claras favorecem, mas elas dão um clarão. Já os intensos não trazem tanto o clarão. Aqui a gente vê outra perspectiva ali com as cores mais intensas, como elas vão valorizando a pele da Lu, ela se olhando. Aqui a gente tá testando a temperatura. Como assim? Ela tá com febre? Não, pelo amor de Deus. Não. A gente tá vendo dos pigmentos dela, como a gente não tem Ó, como eu teste fico. pra ver. Quer ver? Ó lá, ó, subiu. Ó, eu fico Olha, rosadinha, tá vendo? O efeito de base, o efeito de blur Eu na fico pele. rosadinha. E quando tá na outra fria. ali, eu fico gelada, igual um. É que a gente percebe ali, Ó. abaixo dos olhos, fica uma tonalidade arroxeada, com cores muito escuras, Uhum, principalmente que muito foi o frias. caso que o eu esposo citei se antes assustou. lá, exatamente. Frias e escuras. A cor da blusa que eu tô é bem essa aqui, ó. Bem essa do meio ali, ó. Aquele Sim. azul. Da foto da possessão. Aham, essa aí. Tá explicado. Aqui a gente tava já testando as cores na própria cartela ali. No caso, a gente tá na primavera. Esses nomes, primavera, verão, outono, Ó, inverno... cadê? A minha tá aqui, ó. Primavera inspiradas. brilhante. Exato. A gente inspira nas cores que a gente vê na natureza. Veja que eu já nessas vim no épocas. estilo, tá? Inclusive, ela já comprou a blusa na Ó, cor. já né? inaugurou, na cor, ó. já inaugurei a Ó, cor já hoje. Informação importante. Costumeiramente, a O gente nosso instinto. sabe as cores. Nosso instinto nos fala as cores que nos A Lu tá favorecem se conhecendo ou bem, não. hein, Luta? Sim, Tá? eu Inclusive, ela contou pra nós que ela foi vestir uma blusa pink, né? Pink é. E Pink é assim, e ó. essa Tu outra chegou a opção ficar na do dúvida ou tu já pegou essa? Não, de não. cara? Quando eu olhei a pink, eu nem botei. Mas tu não provou, tu já Não, só no olho. já olhei no verde, eu falei, não, é o verde, não é o pink. Olha, mas instintivamente a gente costuma, quando prova, a gente consegue perceber bem a diferença, sabe? Ali a gente tava falando sobre a cartela da Lu. Que é essa vem, aqui, né? Porque não vem uma. Ai, usa só essas cinco Ó, gente, vem cores até aqui. dos negocinhos do cabelo, vem as O composições. que vem tanto ali? Vem a informação das cores que mais valorizo. E assim, não são exatamente cores, são tons de cores, né? Porque Aham. meio que tem todas as cores em todas as cartelas. O que vai mudar são as características das dimensões dessas cores. E aí tem pra maquiagem, tem pro cabelo, tem pro esmalte, tem pros acessórios, tem pra todas As cores falam. As cores falam. Eu digo que o corpo fala e hoje eu tenho uma nova. As cores falam também. Sim. Aí elas pegaram uma régua agora. E a régua falou tudo, contou Vocês tudo não pra têm ideia, tá? Isso aqui. A régua Ai, que medo. contou a minha. Transmitiu a minha alma em 15 minutos. Quem diria, hein, que Com uma a régua régua. tem esse poder. Passamos pro visagismo, né? Só. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o visagismo. Essa técnica aplicada, a gente participamos do curso do visagismo francês 3D e uma das ferramentas, né, as técnicas utilizadas é essa régua aqui. Que é as medições.
onde a gente consegue medir, então encontrar ali o ângulo das linhas, as direções, ser mais céu, mais terra, que aí vem a energia da tua face no sentido de quando a gente quer dar volume, quando a gente quer dar volume, ou quer suavizar o volume em pontos, em partes. a gente consegue... Mesmo que transmite, né? A mensagem que transmite dessas linhas, das direções que Exato. elas têm. Querendo ou não, a gente tira as medidas, pra gente saber onde que você pode valorizar mais, ou qual é a parte do seu rosto. Mudar. Qual a parte do seu rosto que você que é mais forte hoje no seu temperamento? Então, no meu foi bem... A Lu foi... Eu fui dividir em 3 partes. Aqui a gente mas ali a externo não teve como fugir, né? Parece que a Lu ali tá bem contente, ó, ela tá feliz, porque estamos na parte do primeiro terço superior. Eu descobri que, apesar de tudo, eu sou simétrica ainda. E aí a gente tá tirando as medidas ali, o primeiro terço... ele é muito semelhante ali à parte do segundo, da parte do zigomático. Sim. Que é bem a linha do... Pode passar... Vê se tem mais uma foto. Ali informações. A gente analisa, eu vou tocando ali no rosto da Lu, porque que a gente tá tentando ver ali? O que tem por baixo da pele. Porque uma coisa é quando você é bebê, quando você é criança, depois quando você é mais adulto, velho. Quando você... A nossa pele muda, os músculos mudam. Muda. As partes de gordura que a gente tem sobre vai perdendo, vai escorrendo, tá? Por isso que o visagismo, ele te acompanha. Exato. Então, assim, formato de rosto é uma coisa que todo mundo quer saber, não é só... As pessoas querem saber o formato. Mas o que mais conta são essas linhas que compõem esse formato. A direção dessas linhas. Exatamente. O contexto que elas estão ali. Porque, no final das contas, quando a gente vai ficando mais velho, vai mudando essa forma. Às vezes você tem um rosto que a gente chama de triângulo invertido, por exemplo, e chega no final, lá na terceira idade, você tá com o rosto quadrado. Tá, mas aí, olha só, vamos trazer para outro conceito? Vamos. Vocês comentaram um pouco antes sobre as questões de personalidade e comportamento com relação às formas, né? E as linhas. Mas não tem um certo sentido? Com certeza. A mudança estrutural, porque olha só, se eu partir de um triângulo, né, cuja existe uma flexibilidade e uma dualidade grande, na medida em que eu vou envelhecendo, essa dualidade ela vai diminuindo cada vez mais, eis porque eu vou achatando, né? Sim. Ali a gente estava falando sobre o que representam as formas, né? Então, o que é um triângulo invertido? O que é um triângulo com a base bem reta, embaixo? Base para baixo. Verticais, cada linha, ela transmite uma mensagem. Isso com base nos arquétipos. E essas linhas que compõem o nosso rosto, é onde a gente pode destacá-las ou suavizá-las. Por isso a importância de você se olhar e entender o que cada linha representa. Saber o que você tem, o que ela representa. Para saber se ela está de acordo com o que você quer trocá-la ou não. Você pode manter, você pode reforçar, você pode suavizar, você pode equilibrar. Depende do que deseja. Do que você está querendo. Por exemplo, um triângulo invertido, ele tem uma base estreita embaixo. E móvel. Então, a gente vê 2 linhas diagonais que simbolizam muito movimento, mas a gente não sabe para que lado esse triângulo vai. Então, ele também transmite muita instabilidade. Então, quando a gente vê essa forma, por exemplo, numa placa de perigo, ela sinaliza perigo, porque você não sabe para onde vai. Você sabe que tá em movimento, mas não sabe para que direção vai. E esse corte com essa cor de cabelo, a textura e as formas do corte, eles podem mudar totalmente esse rosto. Eu trago volume para onde ela não tem e trago equilíbrio. A mesma coisa com os acessórios. Então, se a pessoa quer transmitir uma outra imagem, ela mexe ali. Se ela tá dependendo do cargo que ela ocupa, ou dependendo... Que ela precisa, por exemplo, sugerir segurança ou transmitir estabilidade, né? Exato. Até a mensagem que ela ela precisa transmitir criatividade, né? Dependendo do que ela tá transmitindo, tá ok. Tudo depende da função, o que ela quer transmitir. Pode passar, por favor, meninos. Aqui a gente estava falando das então, vocês já viram que eu já sou o triângulo de ponta cabeça, né? Já deu para ver bem claro. A gente viu uma dualidade, né? A gente não tem só uma linha no rosto. A gente tem várias, tá? Porque é o pai e a mãe, né? Então, tem toda a questão genética. Os meus 2 eram assim. E a gente, assim, não nasce numa forma, né? Não é assim. Existe um meio ambiente, né? Certo. A gente é assimétrico. Mas a gente pode ver ali as linhas céu com bastante extroversão, que realmente trazem muito de quem a Lu é. A Lu é uma pessoa... Exatamente. Essa linha, porque a gente vê a direção ali, depois vai ter uma próxima foto,
Tem como passar? Ah, ela não tá ali. Que é o contrário. É uma foto que a gente inverte aqui no zigomático para mostrar a direção terra. Quanto que faz assim e quanto que faz assim. Quanto faz terra e quanto faz céu. Quando a gente fala céu e terra, é a direção dessas linhas. Elas estão apontando para onde, né? Elas se abrem em qual direção. Eu sou bem no meio, tá? Eu sou bem equilibrada. Na verdade, pra um cima, pouco mais de céu. Um pouquinho mais de céu. Mais pra cima do que pra baixo. Que é mais aterrada. E aí, a gente traz um pouco do que isso pode remeter na sua imagem. É o que significa, no caso. E aí, às vezes, as pessoas se identificam muito. A Lu se identifica o meu deu certinho, gente. O meu foi perfeito. Né? Nós temos uma das ideias lá de que a forma segue a função, né? Sim. Então... A dela segue. Exatamente. Se tem uma forma, é porque tem uma função. Isso é muito usado até mesmo na arquitetura, Sim. né? Ninguém faz uma coisa só bonita. Ela tem uma função também. Tem que ter uma utilidade. E aí, a gente traz isso lá do cérebro trino, né? Que é o cérebro dividido em neurocortex, raciocínio e consciente. Responsável pelas 3 áreas, ela fica numa parte superior. Aí a gente vai pra parte do centro e aí fica o límbico. Límbico, que vem as emoções. Que vem as emoções e o subconsciente. E aí a gente vai lá pro reptiliano. Que é a sobrevivência. Fica o inconsciente e a intuição. E aí, no visagismo, a gente pode traduzir isso nos terços da face. Pode ver quanto, se aqui nessa parte a pessoa tem abaixo do nariz até o queixo... É maior ou menor. Quanto corresponde à intuição. Quanto corresponde, se a gente analisa uma parte aqui que corresponde aos olhos, uma parte da sobrancelha e nariz, que seriam as emoções dela. E a testa como a área da razão e do intelecto. Ah, a pessoa é mais inteligente porque tem testa maior. Não é isso. É o processo decisório dela. Quanto ela vai ser mais racional. Prioriza na decisão. O teu caso, Lu, ali, você tem as medidas praticamente idênticas, né? São muito... Pouca diferença. São muito próximas. Fiquei impressionada. Eu sou um equilíbrio. Inclusive, é normal que tenhamos assimetria. É isso que nos Sim. faz únicos como somos. Sim. A questão é que a Lu não tem. A Lu não é humana, gente. Por isso ela tava passando. Não, ela tô brincando. Ela pensa, ela age... E ela eu sinto. sente. As 3 coisas. Mas a gente tava Levou falando... uns certos séculos pra isso, mas deu certo. A gente conversa todas as informações que a gente falava ali sobre a dualidade. Como é difícil tomar uma decisão ou outra. Porque talvez seja difícil. 3 centros agindo é bem complicado. A pessoa, qual que eu vou optar? Não tem o que predomina. Não. É difícil? Aqui elas estavam fazendo a verificação aqui, dessas estruturas ósseas. Porque que acontece? A idade também chega pra mim, sabe? Apesar de eu não ser daqui, né? Mas a pele a estrutura muscular, ela cede um pouco. Então, realmente, elas até fizeram uma pergunta se, quando eu era mais jovem e tal, se eu tinha essas estruturas aqui mais marcadas. E, de fato, tinha. E hoje, talvez seja o que muitas mulheres ou muitos de nós buscam, né? Que é essa questão de ter um referencial de como éramos, né? Uma das grandes queixas hoje do público feminino, que é o que mais sente... o que mais busca, eu achei. Os homens estão nessa também, mas eu acho que a idade, para a mulher... Pesa melhor, pesa maior. Nessa questão aqui, então, a gente recebe até pessoas muito jovens. É a tal da papadinha. Chegando e incomodada, querendo suavizar. Que vai descendo isso aqui? Sim, e o cabelo ele tem esse papel, é bem importante a questão da altura do fio, para onde eu tô chamando a atenção. Então eu consigo suavizar com a E a gente achando que era só cortar o cabelo. Não. Era só tirar as pontinhas. Não, só as pontinhas tá bom. Só as pontinhas já. Só para quem não quer mudança. A gente comentou sobre isso um pouco antes, eu acho que é importante a gente trazer. É muito desejoso. Acho que todo mundo... Isso na terapia também é muito comum, tá? Na terapia integrativa, isso é... Eu acho que em todas, mas vou falar da minha área e vocês vão falar da de vocês. Muitas pessoas querem o milagre, mas elas não querem a oração. Exato. Né? Porque, assim, o milagre, ele é fruto de uma oração, né? Assim como o resultado é fruto de um processo. As pessoas querem chegar lá no resultado final, mas elas não estão, às vezes, dispostas a esse movimento. Porque esse movimento requer uma mudança de várias coisas. Eu quero um resultado novo, mas eu não quero fazer nada diferente. Isso. Quero um resultado diferente fazendo tudo quer igual. ver uma coisa assim que a gente ouve muito? As pessoas me encontram... Ai, que lindo o seu corte, você cortou. Eu me identifico muito com o cabelo mais curto. E aí a pessoa eu conheço ela há 10, 20 anos, tá com o mesmo cabelo longo, e ela fala, eu queria muito mudar, queria cortar, mas eu não tenho coragem.
Quer dizer, até pra cortar o cabelo precisa de coragem. Sim, precisa muito Você que tá em cortar o casa cabelo. aí, você que tá em casa nos ouvindo, pensando, eu tô querendo uma mudança, não sei por onde começar. Vai pelo cabelo. Vai pelo cabelo. Começa um pouquinho, se tá com medo. E assim, ó, tem uma outra questão que eu acho, que o cabelo não é definitivo. Também. Ele cresce, eu falo, se todos os nossos problemas fossem com o cabelo... Isso, ele tem a possibilidade de, né, de se revitalizar e voltar, enfim, não deu... Só que tu tem que estar preparada pro novo. Pro novo. É como você muda de emprego, né? quando você muda de casa, de cidade, é todo um desafio. E tem que realmente ser algo que a pessoa, no seu íntimo, quer... E entende aquilo como... E aí vem o autoconhecimento que a gente conversou. Porque assim, ó, obviamente vai ter pessoas que vão te encontrar e que vão amar o que você fez. E vai ter pessoas que vão te encontrar e vão dizer... Ai, mas tu tinha um cabelo tão lindo, por que tu cortou? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui tem medo de cortar o cabelo? Bem curtão, assim, eu nunca cortei. Sei, cortar. Não, eu não tenho medo de cortar. Mas vamos dizer o mais curto, na altura aqui. Eu já cortei também, já cortei. Tu, Fábio? Eu tava até de volta nessa mesma linha. Acima da linha do queixo por uma questão de visagismo. Então, o que acontece? Não é pra todo mundo também que o cabelo... Mas tu sabe... a questão de mas muitas pessoas coisa específica. Tem as que não gostam de cortar pelo visagismo ou porque a Fábia, ela se conhece. Sim, ela já sabe o que vai dar certo pra ela ou não. Então, ela sabe o que ela quer valorizar ela. Então, ela já tem ideia. Mas eu, por exemplo, sou apaixonada por mudança. Muitas vezes eu corto meu cabelo só porque eu quero mudar. Acredite. Sim, eu entendo isso. Porque eu tenho necessidade de me olhar no espelho. Então, mudança pra mim, até de espaço físico, eu já fiquei estressada. Eu sou resistente. Eu não gosto também. Eu sou a pessoa que eu sofro com a mudança. Eu gasto uma energia. Não é fácil pra mim a mudança, mas eu tenho necessidade. Sim. Então, eu começo por mim. Porque esse cabelo, quando eu passei por uma fase da minha vida que eu mudei eu tinha um salão de beleza, então eu resolvi transformar no estúdio. Um atendimento mais personalizado, voltado ao visagismo. Eu cortei meu cabelo, pintei de ruivo. E me amei. Depois eu voltei pro loiro. Eu já tô loira e pensando em mudar e assim vai. Então, por que eu perguntei quem de vocês tem facilidade de cortar o cabelo? Porque também tem uma questão que a gente tá apegada ao que o outro vai pensar. Isso. E aí, às vezes, se você não tá preparado pra essa decisão... Aí você chega e o outro te dá um feedback que não é o que você gostaria. Principalmente o companheiro. Aí você ficou arrasada, então, o marido, assim... ele tem uma influência muito forte na questão do cabelo, do cabelo da namorada, da esposa. Assim como a gente na barba do marido também. Que a gente determina se ele vai poder ficar com a barba ou não. Às vezes ele quer ficar com barba, mas que não gosta. Então, ou às vezes ele quer tirar e a gente diz sem pensar. Não pensar. Vai ficar careca? Não. Então, no final, a gente tem uma influência, sim. Sim, claro que tem. A gente se mete. Com certeza. É porque a gente se importa. Tem algumas pessoas que elas têm um grau de importância pra gente que significam muito. Então, a gente tem que saber a que ponto... A gente pode interferir, né? A que ponto vai a nossa autoconfiança, a ponto de confiar mais no outro ou em mim mesmo. Quando você tá seguro de si, quando você tá autoconfiante, não há o que te abate. Isso, é isso que eu... Não importa o que o outro vai falar, isso que eu ia falar. E aí, quando eu toquei lá no ponto dos adolescentes, que eu acho que a gente falou sobre o preto, eu acho que tem um pouco disso. É uma fase tanta de tentar ter uma aceitação social e estar enquadrado em grupos e etc., que muitas vezes as suas individualidades, eles ainda não as conhecem. Não. E aí é onde eu falei, quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente, você vai vendo que isso pouco importa. E o que importa é se você tá gostando daquilo ali. A maturidade, ela traz uma coisa muito bacana. Você para de se importar com o outro, se ele vai te achar bonito. E aquela frase, né, que os antigos, os nossos avós já diziam, né, que na verdade... Tem uma certa altura que pouco importa o que o outro pensa, entendeu? E aí, quando tu chega nessa, tu diz assim, meu Deus, eu queria ter essa... E a quando fica feliz? Isso, eu queria ter essa mentalidade e a idade de 25. Eu queria. O que a gente tem que pensar muito bem? Que uma coisa é você mudar pelo outro só porque o outro quer. Outra coisa é você se encaixar em algo que faz parte também. Por exemplo, eu vou ter agora, me adaptar a esse estilo aqui porque condiz com o que eu quero seguir. Eu quero vestir essa camisa aqui. Eu me disponho a encontrar, a entrar essa nova persona, né? Isso, essa fase, entrar nessa comunicação, vestir essa camisa. Outra coisa é quando você faz só pra agradar os outros. Desde que isso
isso exalta o teu estilo, tá tudo bem. O problema é quando muitas pessoas não estão felizes consigo mesmo. E ainda assim, elas estão incomodadas, insatisfeitas, mas elas mantêm aquela aparência. Pra seguir aquela vida. Pra agradar alguém ou porque não querem desagradar alguém. Tem outra foto aí ainda, Rê? Ah, tá, gente. Aí nós estamos começando a mexer no meu cabelo já. Aqui a gente já vai pro tato pra ver, pra que a Lu consiga se olhar e perceber onde ela quer volume. Onde ela quer... O que acontece se a gente colocar volume mais acima, pouco, muito, médio volume? O que acontece se a gente tirar volume de uma região? Que área que expande visualmente? Que área que retrai Que é visualmente? aquela parte onde... Qual é a parte que você quer esconder um pouco? E daí é que onde você quer destacar? você destaca a outra E aí parte. a gente vai contando pra ela, ó, isso aqui vai transmitir tal mensagem, pode transmitir, te ajudar a transmitir tal mensagem. E assim a gente vai. E ali a gente vai fazendo os testes pra que ela possa ver no cabelo dela mais ou menos como que ficaria se a gente aplicasse aquilo. E a Lu... Agora é a fase que eu vou cortar o cabelo. A Lu gostou do volume e poucas pessoas, quando a gente faz esse teste, elas gostam do volume máximo. Eu E gosto. você gostou e sustenta. Nos testes gosto, finais ó. que a gente fez ali, do videozinho, você Aham. viu o teu movimento? Sim. Trazendo volume e bastante volume. Muito Sim. movimento pro seu topo. E é engraçado, tá? Porque ao longo da minha vida jovem, eu não queria o volume. Você Fazia tirava. qualquer coisa pro volume Hoje desaparecer. a gente equilibra com outras questões, lembra? Que Seu a gente faz formato aquela de rosto também mudou. Mas eu Sua acho forma de se ver. eu ainda acho que tem mais a questão do interno mesmo, de expressividade. de você não ter mais medo de expressar exatamente o que você pensa, Sim. o que você é e o que você significa, e acabou. E quando você é mais jovem, nem sempre isso é tão A fácil. gente não tem essa segurança. É. A quando gente mais tem jovem. muito do efeito manada, da preocupação com o efeito E aí com as manada, redes né? sociais, a Infelizmente. gente sofre mais, porque a gente começa a ver modelos Sabe o que e acontece? Se a gente para ideias. pra analisar, quando a gente é criança, os pais tomam todas as decisões. Sim, Sim. E a gente vem de uma cultura, agora tá mudando, graças. Tá. Mas, enfim, a gente vem de uma cultura que criança não tem opinião, não tem que gostar, não tem que querer. A gente vinha de uma cultura assim. sim. É, maioria eu de vim dessa nós. cultura. Minha mãe dizia, corta o cabelo assim, e eu nem parava pra pensar se eu gostava. E aí, quando a gente chega na adolescência, a gente começa a A fazer ter as algumas nossas coisas. vontades. E a gente não sabe muito bem. Então, é mais fácil a gente se inserir num grupo, numa manada. Sim. Porque naquela manada, eles também estão tentando se identificar e é mais fácil a gente criar um grupo nosso aqui. E, querendo ou não, quando a gente se torna a gente, no caso, a gente passa a ser diferente do outro. E muitos podem se incomodar, porque você passa a não ter o mesmo estereótipo. Sim. Então, você acaba também tendo um destaque. É, e aí a gente vai indo ali pra vida adulta, em que você começa a se descobrir fora da manada. E aí depois, só que você ainda não tá com coragem suficiente, porque ainda Daí você tá vem- aí talvez vem na a fase vida da madura. conquista, talvez você esteja procurando um parceiro, uma parceira, Sim. e isso impacta também. Quantas vezes a gente não muda de estilo quando a gente Pra agradar o conhece gatinho. alguém, não é? Conhece o gatinho, já Porque vai a lá. gente não quero tá mudar. tão segura ainda de si, pra Sim. ser tão autoconfiante. E aí, quando a gente vai passando o tempo, a gente percebe, não, eu posso ser eu mesma, não tem Sim. problema em demonstrar eu mesmo. Será que tem a outra que tem sem volume, Renato? Vamos para a próxima. Ah, aqui a Essa gente já tá tá... Aí, ó, a gente tava... ó, aquela reguinha foi aí que nós usamos. Ó. Sim. Mas aí já dá pra ver que o meu cabelo, ó, em cima achatadão, né? Sem volume. Como ele tá hoje. Olha a tua, como, na olha a tua verdade, você expressão. quer, né? Volta depois naquela foto anterior. Olha a expressão com volume... Não, não pegou. Não pegou. Não. É que tem uma que eu tô toda animada. Aham. Quando a gente tá mexendo... o vídeo tá... É que aqui o sol tava no meu Mas rosto já. Foi muito gostoso de ver quando a Lu, a gente vídeo do fez volume. um teste ali com ela e a gente colocou bastante volume. Ela também colocou volume no cabelo e ela saía, levantava assim com um sorrisão, Aham. toda feliz. Aqui a gente fazendo as O análises sol já tava ainda me do sacaneando rosto. já. O sol já tava pegando no rosto. Mas a gente fazendo as análises de volume. Mas realmente, ainda. o volume meu tem que subir. Isso eu já defini. Aqui continuamos na análise, porque qual é o meu formato de rosto? A gente dá um formato de rosto, sim. Quer um formato de rosto? Tá aqui o teu formato. Mas isso não resolve nada, Mas gente. isso, pouco... eu tenho um óculos certo pro formato Tu faz de o rosto? que com esse Não. formato? Sem você ter vai o usar? resto das informações, não serve pra muita coisa. Se você não sabe o que tá comunicando essas formas, ele não é o formato inteiro, porque... Sim. Principalmente pra mulher que tem o cabelo mais alongado, o cabelo cobre parte do rosto. E Sim. aí? Cadê o formato? Do que Pois serviu? é. Fechou. Pra frente. Acho que é uma das últimas assim.
Esse é o meus perfis. Análise de perfil. Aqui a gente falava das simetrias e assimetrias. Não parece que é duas pessoas diferentes, tá? Porque o lado de cá é de uma pessoa, o lado de lá é de outra. A Lu, ela falava pra nós o que ela vê na imagem dela que ela considera diferente, por que ela gosta mais de um lado e do outro. E quem tá de fora, às vezes não consegue perceber, mas a Lu se vê todos os dias. Ela sabe o que ela gosta, o que incomoda. Então a gente tem que olhar pelo olhar dela, como se colocássemos óculos através dos olhos da Lu para que nós enxergamos. E aí a gente vai perceber o que incomoda, o que valoriza. Essa análise de perfil ela é muito interessante, porque ela muitas vezes você usa o cabelo para um lado ou para o outro. Que até não é e não sabe o porquê. Exatamente. Muitas vezes você já usa porque é eu gosto desse lado, né? Eu gosto daquele. Às vezes é instintivo, porque nós temos um lado dominante e um lado que costuma nos valorizar mais. E a gente tende a mostrar ou a destacar, conforme vai usar um penteado, tirar uma foto, o lado que a gente se sente mais bonita, mais jovial. Sim. Então, por isso a importância de fazer essa análise do perfil para encontrar esse equilíbrio entre o lado que a cliente se identifica e se gosta mais. Porque é sempre com base no que a cliente quer. Porque muitas vezes o visagismo... Não adianta tu fazer o corte pro lado de cá e a guria se visualizar melhor. Ele até pode te sugerir ali o que mais vai te valorizar, mas tem que estar de acordo com o que a cliente vive dentro do seu estilo. Tem mais alguma, Rê? Aqui a gente estava mostrando um pouco das formas. Essa foi uma foto feita em casa. Essa é porque, assim, a análise completa depois você recebe no dossiê, com as linhas desenhadas bonitinhas. Aqui foi algo mesmo no improviso ali, para poder facilitar um pouco o entendimento das linhas. Ali, o que acontece? Tu tem linhas inclinadas. Sim, que era aquelas que a gente estava medindo com a régua. A base ali no topo. E a base arredondada já agora. Em cima, a base é mais reta, onde você quer o volume. Porque o volume vai trazer linhas curvas. Vai fazer assim, né? Ele não vai ficar tão reto. Olha que interessante. E a parte de baixo ali, que hoje ela tá mais... Que é o que eu quero esconder, que a gente vai encher aqui para aliviar aqui. Ficou bom? O que essas linhas, elas representam dentro dos temperamentos? Falar um pouquinho brevemente, porque ainda, como eu disse, todas as linhas que compõem nosso rosto, elas vão expressar algo. No teu caso, há um predomínio do sanguíneo. Certo, é bem isso mesmo. O sanguíneo, ele é movimento, ele é dinâmico, o teu cabelo é bem sanguíneo. E tu pode usar isso a seu favor. Sim, tu poderia chegar... Pega as atribuições que agregam. Mas no seu caso, você quer valorizar quem você é realmente, seu estilo. Sim. Hoje você está nessa fase. E até mesmo dosar, porque todos nós temos um lado positivo e um lado que não é tão positivo. Como tudo. Quando você conhece essas informações, você sabe o que você tem que dosar e o que você pode apostar. Porque isso, na parte da parte externa. Quando a gente entra pro interno ali, 2D, a gente vê alguns traços que tem também colérico. Nós temos todos os temperamentos. E sempre dois que predominam, normalmente. 1, 2, 3, mas normalmente é 2. E tu tem um pouco... Aí tu não disse... Você disse que nossa... Não, ninguém manda em mim. É difícil. Então, aí entra um pouco... Vai ter que me convencer. É difícil. Gente, da parte do possuída. É difícil a pessoa mandar em mim. Ela pode me convencer, talvez. Mas mandar... Ninguém quer ser mandada no final, né? Mas tem os que são mais flexíveis. Eu digo, eu procuro, assim, um pouquinho de flexibilidade. Porque eu já, ao contrário, tenho muito do temperamento colérico. Aqui nós temos 3 formatos de rosto totalmente diferentes. Sim. As nossas linhas, a linha já também é inclinada. E no caso, a gente sempre busca harmonia. Sim, tentar entrar num equilíbrio, né? A gente quer ressaltar as qualidades, obviamente, e disfarçar o que não é qualidade. O que não é bom. Uma coisa também que a gente ouve muito, e no último curso que a gente fez com o Claude, lembra que ele falou, moda... Tendência passageira, estilo é pra sempre. É verdade. Sim, então, a gente tem que encontrar o nosso estilo. A gente falou um negócio da sobrancelha um pouquinho antes, né? A sobrancelha é aquele negócio, tira tudo, bota tudo, e depois que tira, não bota. Aí tu tem que ficar achando recursos pra colocar, que não existe mais. Meninas, vamos encerrando esse bloco e no próximo a gente volta com Concordo e Discordo. Sim. Tinha mais uma fotinha que era essa análise de perfil. Análise do perfil, ó. Isso. Ali era o que a gente estava falando agora mesmo. Sobre as medidas aquelas, sabe? Verificar a inclinação da testa. Da testa, quanto que a pessoa é impulsiva. Descobri que eu sou impulsiva. Novidades. Super. Essa foi super.
A questão do queixo, ela traz algo sobre a personalidade da pessoa também, quando a gente leva pro visagismo, né? Uhum. Que show. E aí está. Então, encerrando o bloco agora, vocês viram, apresentei para vocês toda a minha análise aqui. Expus, abri todo o meu coração. Pra quem não conhecia, para quem não me conhecia, agora tá transparente, Se né? bem que tu Tá já disse, sabendo. né? Segundo as informações, eu não sou um livro aberto, eu sou um sem capa. Retornamos, pessoal, e agora estamos com o quadro Concordo e Discordo. Eu vou trazer algumas afirmações que as pessoas trazem no dia a dia delas, e aí a gente vai colocar o nosso parecer e comentar um pouco sobre isso, se acharmos necessários, ok? Então vamos lá, primeiro. Primeira afirmação. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Totalmente. Nós concordamos. Depois de tudo isso, nem vamos discordar. Todo mundo concorda. Tenho uma pergunta. Quanto tempo você tem para falar 1000 palavras? Você tem tempo de falar 1000 palavras? Não. Agora a imagem chega muito antes. Muito Ela antes. comunica antes de você Sim, abrir a 3 boca. segundos eu comunico. Então, Só Exato. cheguei e já comuniquei. Então, assim, você pode falar muito bem. Você pode ser um orador talvez você tenha exemplar. mas você vai ter que ter a oportunidade de né? falar. Será que você vai ter essa oportunidade Talvez de falar? não, talvez não. Talvez você Então é melhor você feche chegar uma alinhado, porta. tá? Garantir pela roupa. Franjas deixam qualquer rosto mais jovem e angelical. A Luísa tava querendo, ó. Cara, eu juro pra ti, esperar vocês. eu assim, ó, eu não sei, eu discordo. Eu acho até que deixa meio maquiavélico. Ó, gente, eu amo franjas. Sim, eu também acho lindo. Inclusive, quero aproveitar para dar um recado para vocês, mulheres. Olha só, vocês que querem mudar, que estão buscando algo na imagem, em algum momento da nossa vida a gente busca algo novo, a franja ela não é para todos. Não, a franja, nem todos vai ter Vão uma ficar bem valorização. de franja. Porque a gente precisa analisar se você está num momento da sua vida que a franja vai te valorizar. Uhum. Porque você quer transmitir. Então, essa identidade visual, ela precisa estar de acordo. Você não pode criar um ruído e chegar à tua franja, e depois tu chega atrás. Não é porque tá na moda, a gente falou um pouquinho antes, né? Não é porque tá na moda que vai servir pra todo mundo. Mas talvez se pra você ficar bem legal... Impacta, né? Lembrando... Quer fazer uma mudança radical, se a franja de couber, faça. Lembrando que eu costumo falar assim para os clientes. Quer mudar e não quer cortar o cabelo, que acontece muito, comece pela franja. Quer tirar o comprimento. Porém, a franja ela precisa ser analisada. Sim. A quantidade, o ângulo que vai ser cortado, o movimento e a forma que ela vai... E o quanto ela é prática na vida da pessoa, né? Porque tem franja que fica a la louca, né? A forma que ela vai arrumar essa franja no dia a dia também vai influenciar. Gente, tem isso. Não dá pra fazer um corte e depois que não precisa do cuidar. cabeleireiro todo dia. Era o sonho nosso, mas não dá. Você tem que pensar se você vai, porque todo mundo hoje quer praticidade. Mas uma coisa, você tem que fazer a gestão do teu tempo. Não dá pra ter tudo. Sim, não dá. Você vai ter que escolher. Eu vou dedicar tempo pra cuidar do meu cabelo. Não adianta eu querer ter um cabelo bem cuidado, senão não vou a velha desculpa também da maquiagem, né? Eu não uso maquiagem porque eu gosto de ser natural e tal. Será? Ou será que é porque tu não tem disciplina e talvez dedicação pra ser maquiagem? Eu os dois, porque eu gosto de usar maquiagem, mas eu não tenho nenhum saco pra usar todo dia. Então, quando eu tô de boa pra usar, eu uso. Sim. Quando eu não tô, tá de boa, né? Vamos pra próxima. O uso de cores vibrantes em ambientes formais deve ser evitado, pois pode distrair e parece pouco profissional. Depois que tudo que a gente falou, a gente já entendeu que não tem nada a ver com... Não dá pra generalizar. Peraí, eu coloquei que concordo, discordo. lá, só. Aqui. Gente, não dá pra... Depois de tudo que a gente conversou, ficou bem claro que não é a cor, não é o tom, não é nada disso. É a pessoa, a cor e o contexto. O contexto. Por exemplo... A pessoa é um advogado, está trabalhando em uma causa ali, enfim. Não vai de terno vinho, que você vai ficar horrível. Não vai dar certo. Uma cor cheguei, uma cor mais vibrante, não vai com uma cor dependendo acesa. da ocasião, Aquilo pede uma coisa mais formal, com condições mais sóbrias. Agora, você tá num processo que você quer aparecer, você quer fazer notoriedade no teu... Vai aparecer na televisão, explora o terno, porque vai dar certo, e se o ambiente corporativo é de moda? Pois é. Aí fica bem, fica bom. É de arte.
Então, Tudo a ver, encaixa. né? Tudo a Então, ver. não dá pra generalizar. Você tem que considerar o contexto sempre. A postura e a linguagem corporal são mais decisivas na construção de uma imagem do que qualquer roupa ou acessório. Eu hoje também vou ficar no Ó, meio. eu Eu vou- acho que não. esse aqui, ó. Eu vou ficar no meio, tá? Teria que ser Depende. o depende. Depende. Se Por quê? você partir do princípio que você não tiver a oportunidade de se comunicar e expressar em nenhum momento, Ela eu vai acho ser que definitiva. a vestimenta, a forma que você chegar, vai comunicar quem Várias você é. coisas antes de você dizer. Exato. Agora, se você tiver a oportunidade de conversar com Uma aquele coisa grupo, é uma foto sua, mas até mesmo a foto você tem que cuidar, porque a sua imagem pessoal, ela leva em conta a sua reputação. Então não adianta você postar uma foto todo formal, todo bonitinho, se sabem que você é de uma outra forma na vida real. A tua reputação conta, o teu comportamento conta. Sim. Não adianta estar impecável e ter um comportamento grosseiro. Não Inadequado. adianta ser mal exatamente, inadequado. Não adianta. Então tem que andar É tudo uma harmonia. Não é só a cor que causa, não é só a forma, não é só o tamanho, não é só. Entende? é o conjunto. É o As características conjunto. têm que ter harmonia entre si. Usar, por exemplo, eu vou bem vestida, mas vou de branco num casamento no qual eu sou convidada. Sim, a noiva vai achar lindo isso. O contexto não é. Aham. Saiu do contexto, gente. Mas eu não acho dá que pra ninguém garantir. hoje tem coragem de ir no casamento de branco. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu Eu vejo acho que hoje tem mais do que já teve antigamente. Eu vejo casos. Ou ainda bem decotado, assim, aquele fatal que todos... Sim, se a dos... noiva nem é percebida. Você tem que pensar muito. Imagina, ir com um vestido decotadão, se o casamento é religioso em uma igreja, num ambiente. Sim, será que se adeque porque você deve respeito. Não é que eu posso ser o que eu quiser, não. Você está inserido numa sociedade e aquele lugar Exatamente. requer regras, né? A gente tem que ter. Meninas, foi ótimo participar desse processo. Eu agradeço de coração. Acho que para mim foi transformador. Eu espero que outras pessoas sigam, tá? Eu também copiei de alguém. É da Bruna, tá, Bruna? Se você estiver em casa, você vai ouvir. Tomara que ela... A Bruna, eu vi o dela e eu falei assim, cara, é muito legal. Eu quero muito fazer isso pra mim também. Porque chega um momento que a gente não quer ser só preto e branco. A gente Análise. realmente quer ser colorido. A Análise. gente quer valorizar, né, o que é bom, o que não é. A análise dela, que eu ia falar, a gente conseguiu fazer uma análise onde a gente conseguiu dar dicas de maquiagem Aham. pra a cor gente de conseguiu cabelo. fazer na hora lá a maquiagem, o corte. cabelo, tudo. assim. Show. O meu cabelo eu vou fazer agora, na próxima. A gente Vou tem lá. essa Vou lá em opção Floripa. De sair transformada já também, que é o nosso projeto Isso é atual. muito legal. Já faz completo. Já aí. sai transformada. Você vai ter o seu dossiê, você vai ter a sua análise. Mas já sai com uma você nova... sai com a informação. Isso é já bom sai com pra... transformação. Isso é muito legal, que eu acho que isso realmente... Você vê o início e o final, né? Porque você do ter só processo. a informação e não usar não serve de nada. Isso. Não serve. Faz a O mensuração. negócio é você usar É a verdade. informação, aproveitar. Gente, muito obrigada. Foi um Lu, prazer muito obrigada. recebê-las. A gente se vê por aqui no próximo episódio. Não esquece de seguir o canal, curtir e se inscrever, ok? Lu, o canal. A gente tem uma série de assuntos polêmicos para conversar ainda. Um abraço para todos.